Nesse encontro eu quero falar um pouquinho com vocês a respeito de determinadas virtudes cristãs, cristianismo, o qual inclusive eu venho me dedicando incessantemente ao desenvolvimento de estudos, ao desenvolvimento de uma compreensão um pouco mais leve, mais branda, ou por assim dizer, mais umbandista. E lendo um livro muito bom, assim, chamado A Imitação de Cristo, de Thomas de Kempis, né? Ele é um livro que você não lê seguidamente, lê página por página, e aí eu vou meditando, né, a respeito dessas páginas, que é um livro de caráter iniciático. 3 virtudes que eu quero conversar com vocês hoje, que infelizmente a nossa sociedade, eu não vou dizer que ela anda completamente esquecida dessas virtudes, mas eu certamente afirmaria de que a nossa humanidade anda doente destas 3 virtudes e que, segundo o que eu aprendi e senti isso dentro de mim, são ferramentas, sobretudo, que nos elevam o caráter em Cristo, que nos elevam o caráter, a força espiritual, o coração, a nossa mônada, os nossos aprendizados, que não precisam ser vividos pela dor. E aí eu quero conversar com vocês brevemente destas 3 virtudes cristãs que estão esquecidas, que as teologias de prosperidade, que os terreiros que resolvem tudo na magia, esqueceram, estão esquecendo. E eu queria ter 3 nomes fortes para poder disseminar isso para a nossa comunidade de santo, para poder inclusive exercitar com mais veemência na minha própria vida. E essas 3 virtudes são a resignação, a paciência e a renúncia. Palavras muito fortes. Os nossos jovens nem sabem o que é isso. A gente está doente delas, apenas, na minha opinião. A resignação, né, como objeto de entender, de ter uma consciência em tal grau que diante daquilo que nós consideramos perda, que diante daquilo que nós consideramos dor, angústia, desafio, desespero, essa resignação é a capacidade que todos nós temos de, apesar de viver esses momentos que são reais, né, que acontecem em nossas vidas, nós não percamos jamais a habilidade de encontrar o aspecto positivo daquele processo. Né? Certas dores, angústias, desesperos e perdas viram praticamente objeto de culto na nossa mente, criando inúmeras barreiras no nosso processo evolutivo, amarrando quase que definitivamente nós a um passado, seja ele recente ou não. Ter resignação é algo que certamente para você que já viveu e foi em alguma gira, é a base maior da transformação que ocorre com o consulente através da consulta espiritual com os guias. Por quê? Porque aquilo que te aconteceu não vai ser alterado. O que se altera é a nossa visão diante de uma determinada circunstância. É a nossa forma de agir diante de uma determinada circunstância. Porque muitas vezes, né, nós não estamos cegos, acontece as coisas. A realidade dói, pesa, né? Você perde o ente, é uma realidade. Né? Você perde o emprego, é uma realidade, perde o casamento, é uma realidade. Mas, diante daquilo que nós temos como preceito religioso, como que você pretende agir? Aonde está seu Cristo? Aonde está o axé do teu orixá que não te reergue diante dessa situação? Nesse sentido, essa virtude
E aí eu convido realmente, né? Esse final de semana foi um final de semana de muito estudo. Eu convido você realmente a avaliar as suas últimas perdas, as suas últimas dores e angústias e o quanto você está preso nela e principalmente o quanto, como você vem agindo diante delas. Se atente a isso. Uma outra virtude que para mim, diante desses estudos, é uma virtude enobrecedora da alma, é uma virtude cerceadora de muitas agruras que nós vivemos, né, por conta da nossa estupidez e teimosia, é a renúncia. E aqui tem uma palavra de, eu acho que é Paulo, mas quem me ensinou foi a nossa irmã de fé, Evani, né? Tudo posso, mas nem tudo devo. A renúncia a qual refere-se ao preceito cristão é aquela renúncia que nós temos a consciência de exercitar o nosso cerceamento, o freio dos nossos impulsos de instintos, impulsos de paixões, diante de algo que 99% das vezes sabemos que irá gerar problemas para nós, que gerará dor, ou que, no mínimo, não nos edifica em nada, no mínimo não nos ensina nada. E essa renúncia passa pelas relações, pelos vícios, pelos hábitos, ou os maus hábitos, na verdade, né? Essa renúncia passa num âmbito um pouco mais esotérico, passa até por você mesmo como um todo. Quero renunciar. Muitas escolas iniciáticas, inclusive, né, tratam o processo de iniciação do adepto na religião como uma renúncia a si mesmo para início da vida espiritual, de fato. Entretanto, não quero ser tão ortodoxo, né? Eu acho que na Umbanda não precisamos ser assim. Mas acredito eu que nós devemos, por obrigação, observar aquilo que nos causa determinado mal ou que não nos edifica ao longo da nossa espiritualidade, da nossa vida diária, para que possamos exercitar, através da consciência, a nossa habilidade de renúncia. Gostaria de coração que vocês da comunidade de Santo do Ceia pudessem refletir a respeito dessas três palavras: a renúncia, a resignação e, por fim, a paciência. Gosto de entender, Caio Fábio fala assim, o pastor Caio Fábio, o padre Fábio de Mello também fala assim, talvez tenha herdado esse conhecimento, que a paciência é a habilidade nossa de encontrar paz em si mesmo. Ou a habilidade de buscar a paz em si mesmo. Paciência tem um pouco de resignação, tem um pouco de renúncia, mas tem, sobretudo, dar o melhor naquilo que se pode fazer. Exercitando, sobretudo, a esperança, né? A paciência é aquele momento em que nós sabemos ou que não temos condições, ou que o momento não seja propício, ou que a circunstância nos impede. Entretanto, diante desse cenário, não perdemos o nosso equilíbrio, a nossa paz, a nossa estabilidade, a nossa harmonia. Né? Paciência serve para qualquer coisa, qualquer coisa. Eu que sou agora dirigente nesse último ano do CEIA, vejo nos olhos de alguns médiuns uma ansiedade voraz de aprender Umbanda no sentido magístico, as incorporações, irradiações mais profundas de orixás. Não,
Não, vamos aprender a nos evangelizar, ou vamos fazer evangelização, que é colocar aquilo que cremos como evangelho em prática. E todos os processos energéticos e espirituais virão por ressonância, fazendo o nosso processo de crescimento. Isso é o que eu mais acredito, se tratando de Umbanda. Paciência é uma virtude difícil da gente praticar. Né? Nenhuma dessas três eu me excluo dos aprendizados, mas a gente, a partir da consciência, né, aquele princípio de Homem-Aranha, né, com grandes poderes vem grandes responsabilidades. E nesse sentido, eu acredito demais que nós umbandistas dessa comunidade de santo, se um dia você perguntar para mim, hoje, a partir desse final de semana, Alex, como é que eu fortaleço o meu caráter espiritual em todos os sentidos? E se eu posso te dar essas três virtudes, serão essas. Avalie aquilo que você merece exercer: a resignação, a renúncia e a paciência, para que outras possibilidades se expandam diante da sua visão, diante da sua vida, diante das suas possibilidades de exercitar o caráter de Jesus. Né? Porque tem uma frase do livro que me marcou muito e vai me marcar para a vida inteira, e ela diz assim, que o exercício de uma virtude, de uma virtude de caráter de crescimento espiritual, olha que lindo isso, sempre é um exercício do amor de Jesus. Jesus era a pura renúncia diante dos males, diante dos reis, diante das vicissitudes daquele mundo que ele vivia. Jesus era a resignação, na compreensão de que boa parte da humanidade não o ouviria, não o seguiria, não acreditaria nos seus preceitos, e ainda assim foi até o final. Jesus era a paciência, na habilidade de, num primeiro impacto, através do seu ato de amor, era fazer a pessoa observar aquilo de um outro aspecto, de uma outra amplitude. Quando você tem paz, a sua consciência se expande, não é isso? Então o exercício da paciência é, sobretudo, expandir a nossa visão. E que fique aqui essas três virtudes, essas três ferramentas, para que nós, da comunidade do CEIA, possamos exercitar os desafios da nossa vida espiritual de acordo com o Evangelho de Jesus Cristo, que para nós, em nossa casa, em nossa compreensão, Jesus é o grande mestre da humanidade, que tem os seus exemplos cívicos, morais e da profunda conexão nossa com os orixás. Exceto isso, a casa promove axé, promove vitalidade, promove períodos para que você exercite a sua comunhão com o seu sagrado, para que a nossa ignorância, eu falo nossa porque é de todos nós, a nossa ignorância diante dessas três virtudes possa cada vez mais cair os véus e a gente assim elevar a nossa moral, elevar a nossa ética, elevar a nossa espiritualidade de modo geral na vida cotidiana, na vida prática, nas nossas relações, de maneira mais... Eu penso muito na ideia de que a gente pode ostentar um orgulho de ser um guerreiro de si. Por que não? Né? De criar alternativas de sentir orgulho de si mesmo. Né? Há exemplo disso na minha vida pessoal, algo que aconteceu nos últimos 2 anos aproximadamente. O orgulho da renúncia, por exemplo, diante do consumo de álcool. Né? E de vários outros hábitos que eu venho me trabalhando.
Isso é gostoso, você se sente um vitorioso de maneira maravilhosa, assim, é fantástico. O meu próximo desafio, abro até aqui para a nossa comunidade de Santa, que o meu próximo desafio, e quem me conhece sabe que isso é uma mudança de paradigma enorme, que meu próximo desafio de renúncia e resignação é encontrar a habilidade de me alimentar melhor, de preferência sem as carnes de frango e as carnes de bovinos, suínos, querendo só me alimentar de peixe, para num futuro virar vegetariano. E você? Qual que é o seu próximo desafio de renúncia que vai edificar sua saúde, seus pensamentos, a sua energia e a sua vibração? Pensa nisso aí.